Eu vou precisar ir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao vivo. Vamos lá. Conceitos sobre contabilidade pública, como é que funcionam essas leis que regem recursos esquecidos há 25 anos, 30 anos, como foi o caso do PIS/PASEP, né? E nós demos prestamos contas do que aconteceu com o PIS/PASEP, né, que foi na PEC da transição ele foi utilizado, de como isso fica à disposição dos correntistas normalmente e que podem reivindicar a qualquer momento a reposição desse recurso. Aconteceram processos de reposição, mas insignificantes, da ordem de 3 milhões de reais, num universo de 25 bilhões de reais, no caso do PIS/PASEP. Então, até para tranquilizar de que o que o Senado propôs é algo que já tem amparo legal, não é uma coisa nem nova, foi feito em 97, da mesma forma que está sendo proposto agora. Mas nós deixamos para avaliação da Câmara julgar a conveniência de apoiar o Senado nessa matéria para fim de cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas vão votar a desoneração hoje? Olha, eu não entrei nesse particular, porque esse é assunto interno da Câmara. O que eu fiz foi levar o Rogério Serão para esclarecer tecnicamente, inclusive a questão da contabilidade pública, que de fato é feita pelo Banco Central, e isso tem que ficar claro na redação de que a contabilidade pública ela não é alterada em função de lei. Nem no caso da Constituição alterou a contabilidade pública. O PIS/PASEP não foi considerado receita primária pelo Banco Central. Então, e o que acontece? Mas receita primária? Então não vai ser considerado receita primária esses recursos esquecidos? Não, ela já não é. Não é considerada receita primária, né? Na contabilidade pública não é. O PIS/PASEP não foi e o Banco Central não tende, né, tecnicamente, entendo assim, a não considerar como receita primária, para fins de contabilidade nacional. E o que acontece se não votarem hoje o projeto da desoneração? Aí tem uma decisão judicial, não sou eu nem a Fazenda que vai definir isso. Mas existe possibilidade do governo pedir mais prazo no STF? Não, nós não vamos pedir mais, porque nós estamos no limite da responsabilidade. Não há mais tempo para fechar o ano. Inclusive, eu estou indo ao Tribunal de Contas para explicar o que está sendo feito para repor o recurso da desoneração. Nós estamos falando de 28 bilhões de reais. O Tribunal de Contas tem dado declarações preocupado com essa questão. É uma questão que não foi criada pelo governo. O alerta não tem que ser feito ao governo, o alerta tem que ser feito ao Congresso, né, e nós estamos mediando todas essas articulações para chegar ao final do ano com esse esforço fiscal adicional necessário para cumprir os nossos objetivos. Lembrando que se essa questão já tivesse sido resolvida, nós não estaríamos nem discutindo o assunto. Nós estaremos dentro da banda com toda a segurança, sem necessidade de nenhuma medida adicional. E qual é, na sua avaliação, ministro, o motivo por não terem votado até agora esse projeto? Porque não é fácil você construir uma solução. Nós dizíamos isso, né? Não é fácil você construir uma solução de compensação. O Executivo, ele está desde o ano 2000, né, acostumado com isso, porque a lei fiscal era uma obrigação legal, né, que o Executivo se autoimpôs. A partir do momento que isso é estendido para o Legislativo, começa uma nova dinâmica no Legislativo que passa a ter que seguir a regra fiscal, o que é bom para o país. É muito bom para o país ter adotado essa institucionalidade, porque isso dá garantia de que uma pauta-bomba não vai acontecer mais. Ela tem que ter compensação, tem que ter equilíbrio fiscal. Então nós estamos no bom caminho de uma nova institucionalidade em termos de segurança fiscal para o país. Ministro. Isso deveria ser saudado como um arranjo institucional entre os três poderes benéfico para, depois de 10 anos, voltar a ter
as contas públicas equilibradas. Ministro, tá bom? o presidente Lira, ele sinalizou alguma decisão, como que ele vai proceder com relação a essa questão do Banco Central depois das explicações técnicas, né? Se isso vai ser mantido? Não, o presidente Lira está sempre com boa vontade de compreender as contingências e fazer o melhor para o país. Ele está muito imbuído do espírito de buscar uma solução. A relatora vai chegar agora à tarde, com quem ele já falou por telefone, explicou a situação. E está lá o deputado Guimarães, que é o líder do governo, que está interagindo. Nós continuamos à disposição aqui até o fim da noite. E eu penso que nós vamos chegar a um entendimento sobre isso. Ministro, mas só para entender, com aquela observação que fez o BC, precisa mudar alguma coisa na redação que eles... Bom, agora 4h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta. Acompanhamos a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quero fazer um giro aqui antes da gente voltar a conversar com a Marília Ribeiro. Gustavo Segré, desoneração da folha de pagamento foi o principal tema ali. E o governo dizendo que vai explicar agora para o Tribunal de Contas da União, né, de que maneira que ele consegue garantir o planejamento que foi feito, porque o Tribunal de Contas emitiu uma nota técnica dizendo, olha, a gente está meio preocupado com a expectativa que o governo criou, que parece ser difícil de alcançar a partir da arrecadação e de tudo que ele está abrindo mão também de arrecadação para atender a essas questões como a desoneração da folha de pagamento. Aí vem o ministro da Fazenda e fala, olha, não tem que cobrar, gente, tem que cobrar o Congresso, mas aí já dá aquela abafada na fala e segue, porque o recado para o Congresso foi mandado e isso eu quero também ouvir daqui a pouco o Zé Maria Trindade. Mas como você avalia a maneira como o governo está se colocando? Porque ali parece que ele é uma vítima de um sistema e que ele não tem muito o que fazer. Meio preocupado, está meio preocupado. Não, está preocupado, os números não fecham. O ministro está isentando o governo quando tem a responsabilidade do gasto público. Quem determina o gasto público? Não é o Congresso, é o governo que está gastando muito e está gastando mal. E aí vamos de novo, o TCU tem pleno direito a estar preocupado. Quando a gente faz as contas, e eu vi com muita atenção, o ministro, que é um ministro criterioso, ele calma na sua fala, explica bem, toma o tempo para atender a imprensa, isso é válido. Mas ele menciona, não, estaríamos tranquilamente dentro da banda. Que banda? A banda no arcabouço fiscal determina que, na pior opção, deverá ter um déficit nesse ano de 28,8 bilhões de reais. Hoje estamos com um déficit acumulado janeiro, julho de 90, número redondo, 90 bilhões. Quer dizer que tem que melhorar quase 50 bilhões de superávit daqui até final do ano para entrar nessa banda que ele menciona de déficit de 28,8. Quando você vai para frente e diz em 2025, ele está contando com determinações do CARF, pegar do PIS/PASEP, são todas coisas que são ilusões. E a melhor de todas as ilusões é tomara continue crescendo a atividade econômica porque isso vai permitir arrecadar mais. Já está mandando dizendo, já falou, hoje, já passou o tempo em que temos que taxar a Big Techs. E aí você vê, então o que interessa é taxar. Elevador vai ser taxado, andar de elevador vai ser taxado. Daqui a pouco sonhar, vai ter taxa. Pegar alguma ideia, vai pagar imposto. E respirar. Todo mundo tem que respirar, então vamos tributar o respiro. Não, gente, tem que gastar menos. E o TCU está certo e a responsabilidade do governo. Não tem nada a ver o Congresso aí, não. Eu quero saber de você, Zé Maria Trindade. O Congresso tem responsabilidade? O ministro faz ou age corretamente ao falar para os jornalistas? Questiona lá, não aqui. Pois é. Eu acabo de conversar com o deputado Danilo Fortes e ele é um especialista ali nas articulações, tem se reunido muito, ele é do União Brasil. E principalmente na área de orçamento e aprovação desses projetos na área de economia, né? E ele me disse que não há possibilidade do Congresso aprovar medidas que possam aumentar a arrecadação. Ele faz duras críticas a incentivos, né? Que são a renúncias fiscais. Isso já tem mais de 400 bilhões de reais presos aí em incentivos. Ele faz duras críticas a isso. Mas o principal que ele trouxe é o seguinte, é de que o Congresso parou. O Congresso está parado por dois motivos fortes politicamente. O primeiro é sucessão. Aí ele diz que o Arthur Lira, ao antecipar esse debate sobre a sucessão, e a Marília vai trazer mais tarde informações novas sobre isso, né? Ele parou o Congresso agora diante desta desunião, diante deste atrito ali, pela disputa pela presidência da Câmara. Por outro lado, os deputados e senadores não votam nada
antes de definir o principal para o bolso deles, que são as emendas parlamentares. Então, assim, não venha esperar. Ele falou aí sobre o dinheiro esquecido do PIS/PASEP, que se achava que ia resolver o problema do Brasil, o novo Brasil, com dinheiro esquecido, que era de 25 bilhões de reais, né? Essa transferência para o Tesouro foi regulamentada e tal. Mas, veja bem, a luta do ministro da Fazenda, tradicionalmente, foi para dizer não aos gastos. Era famoso isso, a primeira resposta do ministro da Fazenda é não. Agora é tentar arrecadar. Quem tinha esse papel era o secretário da Receita, que olhava a legislação existente e fazia cumprir a lei para arrecadar. Agora o ministro da Fazenda está com esta triste missão de ir em busca de arrecadação, de aumentar impostos e não do tal do dizer não, né? Fala, Gani. Exatamente. Todas as medidas até agora, todas, absolutamente todas, foram no sentido de arrecadar mais. Então, mudanças tributárias. Aconteceu isso tributando os fundos exclusivos. Aconteceu isso tributando offshores. E o governo, ao mesmo tempo, culpa o Congresso com subsídios, emendas, etc., mas também tem gastado muito, dado, por exemplo, aquele pacote bilionário de 100 bilhões de reais para a indústria automotiva. Então, é um governo que gasta bastante até para tentar induzir o crescimento econômico de uma maneira artificial, calcado numa ideia keynesiana de que se você gastar mais vai gerar um multiplicador econômico, só falta combinar com a realidade, porque a gente está num problema fiscal bastante complicado. E agora, dado que não tem mais da onde tirar, tenta pegar esse dinheiro que é esquecido. Fizeram isso ali na PEC de transição, que o Zé lembrou muito bem, com 25 bilhões de reais de dinheiro esquecido nas contas do PIS/PASEP e agora tentando pegar dinheiro aí também esquecido em contas bancárias do Banco Central. Ainda bem que a gente ainda tem uma contabilidade institucional e isso não é considerado receita primária. Além do que não vai resolver o problema porque os recursos são insuficientes. O grande problema do gasto público hoje no Brasil são as despesas obrigatórias crescentes que têm critérios automáticos de crescimento. Não dá, é enxugar gelo. Por mais que o país tenha crescimento econômico, Evandro, essas despesas vão sempre crescer mais do que as receitas, e isso mesmo com a regra da limitação aí dos gastos com o novo arcabouço fiscal.